E aí, pessoal, agora é comigo, tá? Agora sem corujas por aqui, certo? Sem nosso malvado favorito, ele está sentado aqui do lado, mas vamos tentar levar sem, tá? Porque aqui não tem matemática, é a maravilha da história, é a beleza da história. Quando tem número é data, gente, é sensacional. Quando tem número é data, quer dizer, para que mais do que isso? Tá muito bom. Certo? Como eu disse antes, o que me levou para a história foi a física e a matemática, entendeu? Eu procurei o primeiro curso que não tivesse esses dois. Não, tô brincando, nem tanto. Nem foi o primeiro, não foi o primeiro curso. eu tinha que me virar, né, filho? Eu tinha que me virar. Lei da sobrevivência. Gente, bem, muito legal estar aqui de novo com vocês. Sei que vocês já estiveram antes com o Mocelin, né? Com Mocelin. Né? Com o rapazinho do com o nosso astrólogo, né? Senhor Elton Júnior. Tem que ver, gente, Walter Meia, ele vem de turbante, inclusive. Elton Ionara, né? Elton Ionara. Elton Ionara, exatamente. É o astro. Inclusive, combinaram ele para a novela O Astro. Herculano, né? Quintanilha, só que ele estava um pouquinho nova. fora de forma, não deu para assumir o papel. Pegaram o carinha mais novo, Francisco Coco. Pegaram um pouquinho mais novo, mais em forma. Pegaram o Francisco Coco. Bom, novinho, que é uma barbaridade. Mas então, depois tiveram com o nosso malvado favorito e agora comigo, o único normal de toda essa trupe. O único normal de toda essa trupe. Tranquilo, fique... Tem uma jarra que não fala com você. Não, fica frio. Deixa a jarrinha lá, tá? Deixa a jarrinha lá quieta, certo? Não vamos entrar nesse papo de novo. Esse papo me irrita, aliás, tá? Esse papo me irrita, certo? Não, traz meu copo aqui, rapaz. Gente... Você viu que tinha nome na eles colocaram, mas tu vê os sacanas. Já tem pronto. Já tem pronto, rapaz. Ninguém vale nada aqui dentro. O único que vale alguma coisa sou eu. Brincadeira. Vamos adiante, gente. Vamos para a nossa aula, então. Chega de enrolação. Vamos lá. Nós temos temas a percorrer. Temas abordados na aula de hoje. Regime republicano e a conversão do indígena. Dois temas que nós temos para conversar hoje, importantes. Vamos para a nossa primeira questão e, em vingança, agora eu vou perguntar para o senhor. Certo? Deixa eu fazer que nem Mocelin. Eu sei a primeira resposta. Cara, tá indo, olha, ele tá mexendo aqui, rapaz. Tô treinando com o mestre. Vamos lá, então vamos. Questão de 2013, caderno azul. Vamos lá, gente. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias. Oligarquia. O que quer dizer oligarquia? Vamos lá, vamos relembrar o que quer dizer oligarquia? Olig, pequeno grupo. Arquia, que está no poder. Como é que eu chamo um pequeno grupo que está no poder? De elite. Uma elite, certo? Então é a mesma coisa que dizer nos estados, entretanto, se instalaram as elites, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores. Política dos governadores, que tivemos junto, já está nos denunciando o período, apesar que já sabemos que período é, né, gente? Mas já está nos denunciando aí com a política dos governadores, por exemplo. Mas vamos voltar a esse ponto. Mas primeiro vamos seguir aqui em frente. Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol do sistema. Então, justamente aqui nos falando sobre período. Tem matemática, isso reclama, mas tem matemática. Tem matemática aí. Tem matemática aqui? Tem. Nos mostra a matemática, Círculos cidadão. concêntricos são aqueles que têm o mesmo centro. Nossa Quer Senhora. ver que bonitinho? Então aqui está dizendo que todos os poderes têm o mesmo centro. Que no caso era o sol do sistema Exatamente, deles, né? que era a política dos governadores. Muito bem, professor, muito bem. Olha, fiquei orgulhoso do senhor, muito bem. Então, não, olha, tem certas coisas que dá orgulho. Acaba logo, mas dá orgulho. Então vamos adiante. Vamos adiante. Vamos lá. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas
do século XX. 3 primeiras décadas do século XX, sabemos, né, gente, então, que estamos falando da Primeira República, ou também chamada de República Velha, as 3 primeiras décadas do século XX. E justamente o período oligárquico, lembra? Justamente o chamado período oligárquico, o período em que as elites estiveram no poder. Lembre-se, primeiro, logo na instauração da nossa república, nós vamos ter primeiro 2 presidentes militares, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, chamada República da Espada, 2 presidentes militares, e depois disso entram os presidentes civis, mas presidentes civis ligados às oligarquias, né? 2 em especial, claro, sei que você sabe disso. A oligarquia do café e a oligarquia do leite, fazendo a política do café com leite. Justamente a política dos governadores, de que fala aqui antes, é justamente se referindo a isso. É claro que essa política dos governadores é uma coisa que hoje é difícil de explicar para você, porque não existe mais no Brasil. Então fica extremamente complicado. Então imagine uma situação na França, por exemplo. Você, por exemplo... meu amigo Coruja, meu malvado favorito. Veja, não sei, vou tentar explicar para você o que é a política dos governadores. Negócio que tem na França, aqui no Brasil não tem. Entendeu? Que é uma troca de favores entre o poder federal e o poder do Estado. Entendeu? Miscelon. Exatamente. Aqui no Brasil não tem essa história de, se você mandar teu pessoal votar em quem eu quero, eu te dou mais verba. Que é esse negócio pior não tem ainda, no Brasil. né? Porque esse troço que é sem dinheiro. Aqui tinha com dinheiro, mas esse negócio sem dinheiro nunca existiu, né? Sem dinheiro não existiu, entendeu? Então, é uma coisa difícil de explicar. Lógico que não, né, gente? É o que ainda temos, de certa forma, na nossa política, né? Essa troca de favores entre o governo federal e o governo estadual. Essa troca de favores que determina todo o lado vicioso da política brasileira até hoje. Vicioso ou viciado, eu não sei bem qual é o termo correto aqui. Depende de quem está no poder. Exatamente, depende de quem está no poder. Mas vamos lá, diga, meu amigo. Já que você comentou 10 segundos, eu sei que eu acho que vale a pena, porque assim... Por favor. Eu acho pior, e isso o povo brasileiro que está indo para a rua agora, fazendo um monte de zoeira, deveria cobrar também, porque assim, eu voto na tua emenda, que eu nem sei qual é, se eu votar na minha. Se você não reclama disso e vai reclamar de dinheiro ou favor, para mim é o mesmo. Exatamente. Quer dizer, assim, e aí torna cada vez mais importante, né, cara, saber votar. Votar com presença, sabendo o que está fazendo, com consciência do que está fazendo. Escrevendo o nome do candidato para não lembrar depois de cobrar dele. Porque tudo que está acontecendo nesse país, seja de corrupção, seja lá do que for que a gente está vendo e que está nos enojando, só tem um culpado por trás disso tudo. Somos nós mesmos, os brasileiros, que colocamos lá esses sujeitos. Porque acho que você concorda comigo, né? Se nós não os tivéssemos colocado lá, eles não estariam roubando, ou não estariam fazendo as suas mutretas. Vai lá, pelo mais menos coisas não que o nosso temos, dinheiro, né? Exatamente, estariam fazendo com o seu próprio dinheiro, pelo menos, né? Mas por que eles estão lá? Porque, através do voto, nós os colocamos lá. É só por isso que eles estão lá. E por mais dolorido que seja, nós temos que admitir que o mandato deles é legítimo, porque eles foram eleitos, né? Então, é justamente por aí, e é justamente isso que nós não podemos mais deixar acontecer, votando com consciência, né, gente? Votando com percepção. E diga para o seu amigo, aquele que está do lado de você, olha, converse com ele. Quem você vai votar, cara? O que você está fazendo? Não me fala um negócio desse. Conversa com ele, discute com ele. Se aí depois dos esclarecimentos, ele ainda pretende fazer, bom, aí é a opção dele, né? Mas pelo menos você tentou esclarecer, você tentou ir adiante. Faz parte nós levarmos essa consciência política mais para frente, certo? Vamos lá então. Então, retomando a pergunta. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu Vamos ler as alternativas primeiro, que eu gosto que vocês pensem aí também em cima das alternativas. A. Poder militar enquanto fiador da ordem econômica. B. Presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. C. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. D. Intervenção dos estados autorizada pelas normas constitucionais. E.
isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. Então vamos lá, dê uma pensada, fique olhando para as alternativas. Dê uma pensada aí, comente com o colega ao lado, troquem alguma ideia. Vamos lá, gente, vamos tentar resolver as questões aqui para a gente poder tocar adiante. Tem algumas certo? que são grandes besteiras, né? Exato. Vamos lá, vamos catar essas besteiras. Vamos catar essas besteiras. Tem palavrinhas, por exemplo, na letra E. Vamos lá. Isonomia não é uma palavra muito bacana. Exatamente, né? E o governo federal, no tratamento das disputas locais, se justamente está se falando numa política de governadores, em que você trata um estado de um lado de uma maneira e outro de outra, dependendo do apoio político que eu recebo daqui e dali, isonomia não é o que eu estou usando, porque isonomia é tratar com igualdade. Então não é o que eu estou fazendo com os estados. Concorda, Coruja? Com então certeza. essa aqui não vai nos servir. Qual é a outra que você acha também? Vamos lá. Militar e ordem econômica? Poder militar enquanto fiador da ordem econômica. Como assim? Pelo amor dos meus filhinhos, de onde é que saiu isso? Desde quando o poder militar foi em algum momento fiador de algum aspecto econômico no Brasil, ou seja, em qual país for? Em que momento o poder militar no Brasil correspondeu a fiador de algum aspecto econômico? Lembrando, economia, produção de sobrevivência e produção de riqueza. Da onde? Viram que eles trocam de câmera junto comigo, cara? O rapaz da câmera daqui ficou surdo. Não, são... Ele... Pelo amor do... Ele caiu. Olha só. Tô aqui, ó. Então, desde quando você acha que isto é possível? Não é possível, de maneira nenhuma. Não tem jeito de ser. Esqueça! Eu já vi isso daí, o Gil Goma. Gil Goma? Não. Vamos de novo. Vamos você vai caminhar, vai fundo. Vamos lá, volta para cá. B. Presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. Limitar, o presidencialismo que nós instalamos limitou o poder dos coronéis ou ampliou o poder dos coronéis? É claro que ampliou o poder dos coronéis. Os grandes coronéis, os grandes proprietários de terras nas mais diferentes regiões que mandavam na política brasileira na Primeira República, gente. Ao contrário, através do voto aberto, não. De maneira nenhuma. Eu acho que vai cortar D também esta agora. também não nos serve assim como a A. Eu acho que vai cortar D. Vamos dar uma olhada na D, então. Intervenção nos estados autorizada pelas normas constitucionais. Intervenção nos estados. Como assim intervenção nos estados? Os estados, por justamente essa diferença de província para estado, né? Províncias, quando você tem províncias, províncias não têm autonomia política, que era o que o Brasil tinha antes, províncias. Quando você tem o Estado quer dizer maior autonomia política. E para fazer uma intervenção federal nos estados, espera um pouquinho, então eu devo estar num regime ditatorial, que não era o caso. Não era o caso, nós não estávamos num regime ditatorial. Por exemplo, Getúlio, quando se tornou ditador, ele interviu. Ele fez interferências nos estados, inclusive determinando os interventores que eram os governadores dos estados. Ele determinava os chamados interventores, que seriam os governadores. Não é o caso, nós não estávamos numa ditadura. Então, realmente, a alternativa que nos sobra é a alternativa C, domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Parece a definição que você deu da oligarquia. Exatamente. E olha aqui, ó, se nós já na alternativa acima, está aqui, ó, os coronéis, que eram aqueles que detinham os poderes locais e acabavam influenciando na própria política brasileira. Correto, gente? Joia? Mas dentro daquilo que nós já conversamos, resolver questões que já caíram, não adianta, elas não vão cair de novo. Então vamos aproveitar daqui e ir para frente. E eu gostaria de dar uma olhadinha com você agora na nossa Constituição de 1891. Na Constituição em si e em alguns aspectos dela. É importante que a gente conheça as constituições brasileiras e alguns aspectos mais importantes delas. É fundamental que a gente faça isso. Tá? Então, volta e meia você vai ver que eu vou puxar algumas constituições para a gente conhecer alguns aspectos mais importantes.
porque conhecer as constituições faz parte do nosso aspecto de cidadania, de sermos cidadãos, conhecer as nossas constituições, né? E isso é muito importante. E o Enem gosta, porque lembre-se, o Enem é o tipo de prova que não quer saber o que você sabe, quer saber o que você faz com o que você sabe. Certo? Então, dentro desse pensamento, perguntar a você a respeito de algumas diferenças entre uma Constituição e outra é uma questão possível e uma questão até lógica. E questões que já existiram, já tivemos outras questões traçando comparativos entre uma ou outra Constituição brasileira. Então, vamos dar uma olhadinha nesta aqui, gente? Vamos lá? Então, a alternativa certa, a alternativa... Opa, o que eu fiz aqui? A alternativa certa... Não, apaga bem legal, viu, cara? Agora eu vi que você não apagou legal aqui, mas é a alternativa C, tá, gente? Alternativa C. Vamos adiante. Então, primeira Constituição Republicana de 1891. Algumas informações importantes sobre ela. Adotou o voto universal em lugar do voto censitário. Sim, até então nós tínhamos um voto censitário. Só podia votar no Brasil, com a primeira Constituição de 1824, aqueles que tinham um valor econômico, ou melhor, um valor financeiro em dinheiro, X, ou um valor em posses econômicas. Tinha que ter lastro para votar. Exatamente, para poder votar. Se não tivesse um determinado valor em bens econômicos ou um determinado valor financeiro, não iria poder votar. Certo? As províncias passaram a ser estados, como eu acabei de comentar com você, e isso quer dizer maior autonomia. O Estado brasileiro tornou-se laico, isto é, não religioso, tá, gente? Antes da Constituição de 1824, nós tínhamos uma religião oficial, que era o catolicismo. A partir de agora, não. Somos um Estado laico, isto é, um Estado não religioso, mas que, por outro lado, permite as diferentes religiões. Ele é laico, mas permite as diferentes religiões. Por quê? Porque nós não temos mais uma religião oficial. Vem comigo, olha lá. Não, melhor vem comigo não, né? Vem comigo, vem comigo. Liga já, liga já. Liga já, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Nós dois vamos apanhar do dia. Não vamos apanhar do dia. Tranquilo. Instituiu-se o registro civil de nascimento e casamento. É lógico, né? Se nós somos agora um Estado laico, não tem cabimento que eu queira saber de registros de nascimento, ou registro de casamento, ou mesmo de óbito, e vá procurá-los dentro da igreja. Não, né? Porque, de repente, você não quer ter nenhuma religião, você é ateu, né? Então, não. Eu tenho que ter os registros civis, além dos registros religiosos. Então, passa a ser agora o registro civil o registro mais importante e fundamental. Certo? Bem... Vamos mais para frente. Dos direitos dos cidadãos, direitos assegurados com a primeira Constituição. Desculpem. Continua fumando, continua. Eu não fumo. Ah, não? No tocante aos direitos dos cidadãos, a Constituição determinava que todos eram iguais perante a lei. Só que alguns são mais iguais que outros, né? Por favor, vá conversando com eles e faça de conta que para que ninguém perceba que eu estou tomando água. Ninguém percebeu? Você vai fazer a Ruth, né? Ninguém está percebendo. Então, vamos lá. Todos eram iguais. Os verdes e daí tá, ó. Certo. Fui um ninja, né? Ninguém percebeu. Não. O copo, inclusive, balançando até agora. Isso, tranquilo. Então, vamos lá. Bem... todos eram iguais perante a lei, mas como eu brinquei dizendo, alguns eram mais iguais que outros, né? Claro que os privilégios ainda estariam presentes e os próprios coronéis provavam isso. Liberdade de culto religioso, justamente o que eu comentei com você. Ó. Agora, como um Estado laico e toda a república tende a ser laica, né? Justamente agora a liberdade de religião. Você poderia praticar qualquer tipo de religião, sem a obrigatoriedade do catolicismo. Ah, isto realmente funcionou? É claro que o preconceito sempre esteve presente, né, gente? Até hoje, nós contamos com preconceito em relação a determinadas religiões. Até hoje, isso é presente.
O que é um absurdo, né? Em pleno século XXI, mas tem pessoas que têm ainda seus preconceitos, principalmente em relação a religiões afro-brasileiras. Extremo preconceito. Mas a liberdade da prática para essas religiões é assegurada no Brasil. Apesar de certas coisas ainda, né, que por tradição dizerem ainda existir. Por exemplo, se você entra num fórum, né, você vê atrás do juiz o quê? Você vê atrás da cabeça do juiz justamente um crucifixo, né? E isso é chamado de tradição. Não é que realmente seja um júri voltado a aspectos do catolicismo, mas uma tradição por um país que tem, na sua maior parte de população, ainda uma população católica e também pela própria tradição católica que o Brasil sempre teve, mas, mesmo assim, é um país laico que permite a prática de todas as religiões. Correto? Beleza? Então vamos lá. Estabelecimento do ensino leigo em estabelecimentos públicos. É lógico, volta aqui comigo. Ora, eram só os religiosos que estavam lá? Sim, se tornou laico, se o Brasil se tornou um país laico, você não pode ser obrigado a estudar dentro de um colégio religioso. E quem é que tem que fornecer esse ensino laico? O Estado. O Estado deve fornecer esse ensino laico para que aquelas pessoas que não queiram praticar esta ou aquela religião ou não queiram praticar nenhuma, possam fazê-lo. Possam fazê-lo. Certo, gente? Beleza? Então, aqui alguns aspectos mais importantes da nossa Constituição de 1891. Ah, e não esqueça, né? O importante aspecto do voto em aberto. Voto em aberto que vai acabar apenas com a Constituição de 1934, já no período de Getúlio Vargas. Beleza? Vamos, como diz o meu amigo aqui, beleza? Beleza? Cleusa, ó. Beleza, Cleusa. Vamos lá, vamos adiante. Bem, Diego, o senhor queria dizer alguma coisa, meu malvado favorito? Por favor. Não, você estragou a louca. Você colocou uma linguinha ali na louca que não apaga mais. Não, né? apaga mais, né? Interessante esse negócio. Eu juro que não foi de propósito que eu fiz isso, certo? Inclusive na República aparece a língua do santinho lá, do anjinho. Quer ver que lá bonitinho? o quê, né? Olha onde ficou lá. E você puxou um aspecto interessantíssimo. Que é leigo, Deixa eu comentar mas, rapidinho. Deixa eu comentar laico, rapidinho. Né? Então tá. Aqui eu... Para trás. Por via das dúvidas, mesmo que eu não tenha... Não, você me fez voltar para o lugar errado. Aqui, ó, justamente aqui, a figura de uma mulher representando a República. Nossa, né? Esse e se você tá observar, se a gente pega o quadro, eu acho que eu já comentei com você, mas quero reforçar esse comentário. Se nós pegarmos, por exemplo, o quadro do Delacroix sobre a liberdade guiando o povo lá da Revolução Francesa, se nós pegarmos a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, sempre são mulheres. Mulheres representam a democracia, mulheres representam a república, mulheres representam, né, a liberdade. E por que isso? Por que isso? Por uma visão ainda preconceituosa em relação à mulher, né? No sentido de que a mulher é aquele ser que, dentro da visão ainda preconceituosa, a mulher é aquele ser volúvel, aquele ser que pode ser corrompido. Assim como uma república pode ser corrompida, assim como uma democracia pode ser corrompida, assim como a liberdade pode ser corrompida e virar, por exemplo, libertinagem, né? Então, nesse sentido, a utilização da imagem de uma mulher para essas três palavras, para esses três conceitos, dentro da ideia ainda preconceituosa em relação à mulher, tão presente até o século XIX, século XX, e de certa forma presente até os dias de hoje, né? Saiu aí há poucos meses atrás uma notícia de que no Brasil, no mundo, melhor falando, a mulher ainda ganha 30% menos do que o homem, praticando a mesma função, praticando o mesmo ofício, certo? Que mostra ainda um preconceito muito grande em relação à mulher. Beleza? Volta comigo aqui. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, então. Vamos para a próxima questão, né? Vamos lá. A missiva. De ponta a ponta é tudo praia palma. Muito chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Olhe este final aqui. Porém, o melhor fruto que dela pode-se tirar, me parece, que será salvar esta gente. Era uma premonição isso, não? É, ou ele estava achando que ele ia melhorar alguma coisa? Exatamente. Vamos lá, olha quem escreveu isso, carta de Pero Vaz de Caminha, beleza? E o que será que ele quer dizer com salvar esta gente? Queria dizer que ele ia pegar todos os índios e levar para a Europa, salvando da América? Salvando da mata? O que ele quis dizer com salvar esta gente? Porque, veja, se nós olharmos para o resto, concorda comigo, Coruja? Que no resto boas. Ele está apenas descrevendo a terra. Que né? Parece ser maravilhosa, aparentemente. Está descrevendo a terra e nos dizendo aquilo que, pelo visto, eles não encontraram até agora. Não. Mas ele prevê uma coisa, como você falou. Se há alguma coisa que podemos tirar daqui, é salvar esta gente. E a palavra, e o que fica a pensar é o que ele quer dizer com salvar, certo? Mas vamos para frente, vamos lá, vamos dar uma olhada. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então vamos voltar aqui, leia comigo. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador. Ele tinha um posto na igreja, não tinha? Não, não era frei? Me parece que era assim. Me parece que era assim. Tá? Mas apesar que às vezes eram títulos, né? Apenas títulos. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu estou tentando ligar com aquele salvar. Exato. Mas vamos lá. E ele era, né? Tanto que ele é que era o... Como é que se diz? Agora fugiu o termo. Dentro do navio... Ele era o encarregado de algumas ações religiosas, mas agora me fugiu o termo. Vamos lá, adiante. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Vou ler as alternativas primeiro. Repetindo. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar superioridade europeia. E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones, isto é, locais, para evidenciar a ausência de trabalho. Então estão aí as alternativas. Me parece meio claro, gente. Me parece meio claro a alternativa correta. Por isso eu vou começar daí para cima eliminando. Criticar o modo de vida dos povos autóctones, isto é, locais, nativos. Ele fez alguma crítica no texto aos povos locais? Não, claro que não, eles né, não gente? trabalhavam porque assim, eles não construíam a tábua, não construíam Exato. mais nada, não pescavam, ele nem falou não na caçavam. questão do trabalho, né? Ele nem falou em questão do trabalho. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos. Se ele está falando das riquezas da terra, se ele achou lindíssima, a única coisa que ele disse é que talvez ele não tenha achado nem ouro, nem prata, mas ele está falando da beleza da terra. Ele não está falando em pobreza ou em situação extremamente ruim do povo. O cara que veio para salvar veio menosprezar, hein? Exato. Vamos adiante. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico Tinha Nasdaq existente. Naquela época? Os caras usavam dinheiro na Nasdaq? Pois é, meu. De onde é que saiu isso? Vamos voltar lá no texto, vamos olhar de novo o texto. Espera aí um pouquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tá bom. Vem cá.
Então, veja, de ponta a ponta, tudo, Praia Palma, muito sã, muito formosa, pelo sertão nos apareceu vista do mar, muito grande, porque ele não fala economia aqui, meu. Não, dei o aloprado ler correndo, dele ver assim, ouro, prata, opa. Ouro, prata, falou em economia. Beleza. Ó. Não, por isso que é importante ir marcando, né? Aquilo que a gente fala de sublinhando e ir marcando. Então, esta também, lamento muito, não nos serve. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. É igual a dele. Descrever a cultura local. Em que ponto do texto ele descreveu a cultura local? Em momento nenhum ele falou da terra. Ele falou da paisagem, do que eles estavam vendo. Então, acho que você mesmo localizou aí, lógico, né, gente, que o salvar, ele está se referindo às almas. Né? E se ele está se referindo à salvação das almas, ele está falando em catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Então, a única coisa que temos a tirar daqui é salvar essa gente no sentido de levá-los ao cristianismo, ao catolicismo, à suposta fé verdadeira, certo? Então, agora vamos mais adiante. Vamos explorar mais um pouco essa ideia da catequização dos índios e aí vamos falar um pouquinho da ação dos jesuítas no Brasil. A alternativa correta está aqui então, alternativa A. Vamos para frente? Olha só. Os jesuítas demonizavam os costumes dos índios. Logo que os jesuítas chegarem aqui, eles vão chegar junto com os primeiros, com o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza, eles já vão começar a sua ação catequética sobre os índios. E um primeiro passo vai ser justamente a demonização das ações da cultura indígena. Eles até vão se assustar um pouco, Coruja, de como os portugueses que já estavam vivendo aqui, muitos com filhos, já estavam totalmente aclimatados aos costumes indígenas, né? E a maneira de viver dos indígenas, e inclusive utilizando até a língua dos indígenas, o tupi, né? Tanto que eles vão dizer, os jesuítas, temos que afastar os colonos e os próprios indígenas da proximidade com o demônio, que seria justamente a cultura indígena. Olha o que diz aqui do lado. O olhar que deformou o ameríndio, isto é, o indígena, foi o do colonialismo eurocêntrico, no sentido de ver a Europa como o centro do mundo, o centro da cultura e a verdadeira civilização. Mas seria ainda o olhar tridentino. O que ele quer dizer com tridentino? Concílio de Trento, gente. Concílio de Trento, ali na Reforma Protestante, o Concílio de Trento, que vai determinar o protestantismo como um crime, mas que também vai estabelecer algumas normas. Esse Concílio de Trento, que vai estabelecer a supremacia da Igreja, esse olhar tridentino, beleza? Esse aqui é o olhar tridentino do Concílio de Trento. E todas as regras estabelecidas pelo Concílio de Trento. Olha aqui, ó, da Contra-Reforma, exatamente, ó, do período da chamada Contra-Reforma, contra os reformistas, contra os protestantes, os renascentistas, né? O mesmo que simultaneamente deplorava as condições em que viviam os fiéis da velha cristandade afastada de Deus, próximos do inferno. Isso nos diz o historiador Weinfas. E agora, para encerrar, os jesuítas cedo perceberam que o mal não estava só entre os gentios, isto é, os nativos, mas também na conduta dos portugueses que viviam na colônia e que haviam absorvido os costumes da terra, como acabei de comentar. Disse padre Antônio Vieira, não se guarda um só mandamento de Deus, e muito menos da igreja, disse ele a respeito da colônia. Beleza, gente? E com isto estamos encerrando. O que ele está escrevendo ali atrás? O cara é um tremendo desocupado. Nada, isso aí foi o que os portugueses falaram quando chegaram no Brasil. O que foi que eles falaram quando chegaram no Brasil? 8 pi. Gente, foi um prazer enorme ter estado com vocês. 8 pi. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima semana. 8 pi.